Oi para você que está me assistindo no vídeo de hoje. Eu vou fazer um vídeo onde eu vou tentar desenhar um morcego fofo, né? Bem puxado pro kawaii. E temática de Halloween. E se vocês gostarem, eu posso tentar desenhar aqui outros bichinhos, outras coisas que tem a ver com Halloween. Primeira coisa que eu pensei quando eu lembrei, assim, que eu queria aprender a desenhar isso digitalmente, foi o morcego. Aqui eu estou usando algumas ferramentas do Ibis Paint. Vai sair aqui no canal eu mostrando cada um desses novos que eu estou usando. E essa ferramenta ela é muito legal. Você encontra ela aqui, ó, nesse símbolo que tem acima, que a gente liga o estabilizador. Você encontra e você vai fazendo os pontos que você quer. E aí você consegue movimentar, tá vendo? Esses pontos. E aí você consegue ter mais precisão. Para quem faz isso no celular, eu achei sensacional, porque você consegue ter uma coordenação motora melhor. Depois disso, eu clonei a camada, inverti ela para o outro lado para fazer a outra asa do morcego. E aí eu juntei. Depois que eu fiz isso, eu venho manualmente ligando o estabilizador, igual vocês estão vendo, e manualmente eu faço a asa do morcego. Eu fiz essa base de baixo para eu conseguir me guiar. Esse foi, no caso, o intuito. Então, basicamente, o que eu fiz foi isso. Aí eu desci. E aí eu vou fazendo os vãos que tem, né? Tipo as ondas, né? Que tem na asa do morcego. Vou passando isso bem do jeitinho que vocês estão vendo. Porque tem tipo uns bicos, né? Na asa do morcego. E aí depois eu clono a camada, inverto e faço isso do outro lado. Aí eu só ajusto para ficar, para não precisar fazer nos dois lados. Depois disso, eu criei mais uma camada. Mas eu sempre junto as camadas, porque muita camada corre o grande risco de travar, tá? Então, tenta compactar, tenta não passar de 6 camadas. Depois disso, eu clonei, inverti e fui posicionando. Eu até posicionei a outra orelha também, que ela, no caso, não ficou tão legal quanto essa. E aí, eu ajustei. Olha como fica bem melhor, tá vendo? Depois disso, eu venho fazendo o cabelinho dele eu decidi fazer manualmente, mas deu um trabalhinho, sabe? Mas eu poderia ter usado aquela ferramenta que eu usei para fazer a asa também, que ajuda muito na precisão. Principalmente se você não estiver usando caneta digital nem nada. Aí eu fiz tipo um tupetinho. O olho kawaii não tem muito segredo. Eu fiz 2 olhinhos, fiz uma boquinha ali e essa boquinha deu trabalho. Por fim, eu usei aquela ferramenta que eu falei para vocês, olha. E aí eu fui ajustando e depois por cima eu vou e passo, sabe? Tipo, por cima. Tipo, eu fiz isso, depois diminuí a opacidade por cima, eu refiz a boca, mas para mim ter uma noção de onde começa, onde termina, é muito mais fácil quando a gente tem uma base por baixo. Então, abrindo aí oportunidades, no caso, para rascunhos, né? E aí, no caso disso, depois disso, eu aumentei a opacidade, apaguei só a boca, que era o nosso rascunho, e permaneci com o olho. Depois disso eu venho com um balde digital, ou balde de tinta e pintei toda a parte de dentro. E depois eu venho fazendo, no caso, a língua dele, que eu vou fazer de roxinho também, para já ficar nessa temática. Eu vou fazer a asa dele também roxa, sabe? Vou atribuir bastante coisa assim. Aí eu apago o excesso e depois eu faço os 2 dentinhos de vampirinho, que tem que ter, né? Bem fofinho. Faço de um lado, depois faço do outro. E aí, como ele tá bem branco assim, não tá dando pra ver, mas agora eu vou começar a pintar eles. No caso, eu começo com cinza escuro, mas não preto, sabe? Porque como a base já era preta, eu vim com cinza e aí eu fui pintando todo ele. Tá vendo? Do jeito que vocês estão vendo aí, eu vou pintar também o corpo dele. E aí a gente já consegue ver, assim, ter uma noção de como tá ficando. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E comente aqui para eu fazer mais vídeos desenhando mesmo com vocês. Eu não sei se vocês gostam de me ver desenhando de fato. Eu transformo personagens, né? Eu faço alguns vídeos nesse estilo. Mas vamos ver se desenhar vocês gostam. Eu tenho vários personagens de Halloween que eu quero fazer digitalmente, sabe? Ensinar vocês a como desenhar. Então, se vocês gostarem, não se esqueça de encher esse vídeo de like para eu saber. Depois disso, gente, eu vou fazendo essas ligas, né? Tipo umas colunas que tem na asa do morcego. E depois que eu fazer isso, eu faço o contorno do jeito que vocês estão vendo da asa, para ficar bem legal. E aí faço também essa parte de cima. Depois disso eu faço do outro lado.
Eu poderia ter replicado, né, clonado e feito do outro lado, mas eu quis fazer manualmente. E aí eu vou engrossando essa parte aqui, né, da asa do morcego. E depois eu vou vir colocando as colunas que eu falo, né, da asa do morcego. E aí não tem segredo, né? É só criando a pilastra praticamente e engrossando conforme achar melhor. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer também na orelha. Eu queria que a orelha dele tivesse algumas partes mais escuras, né? Que no caso é preto. E depois eu venho aí com alguns detalhinhos, igual vocês estão vendo. E aí na parte de dentro eu pinto de outra cor. No caso eu acho que tenho quase certeza que eu vou pintar de cinza. E aí eu faço aí bem grossinho essa parte para ficar bem contornada. E depois eu venho pintando do jeito que vocês estão vendo. Toda essa parte aí de cinza, que seria teoricamente a parte de dentro da orelha dele. Eu até pensei em rosinha e pensei em roxo também, mas eu achei que assim ficaria melhor. Já que nessa parte aí de branco que tá na asa dele, eu vou vir aí pintando de roxo, que fica muito fofinho, né? Pra ornar também com a língua dele. E aí depois que eu pintar desse jeito que vocês estão vendo, eu vou colocando algumas luzes e sombras que eu acho que vai fazer total diferença nesse desenho. Eu acho que faz, tenho certeza. Aqui a gente já vê que ele tá uma fofura, gente. Esse morcego ficou muito fofo. Aí depois disso eu venho com uma camada de cima. E aí eu vou colocar algumas sombras, mas eu coloquei cinza claro. Eu não entendi a lógica que eu fiz. Mas no final das contas ficou fofinho. Mas olhando assim fazia muito mais sentido se fosse tipo aqui um roxo mais escuro, né, para fazer a sombra. Mas eu não sei por que eu coloquei um cinza clarinho. Depois disso eu vou pintando do jeito que vocês estão vendo ele todo. E depois eu venho aí atribuindo também uma bochechinha no tom de roxo para deixar ele mais fofinho ainda, ficar mais kawaii ainda. E depois disso eu ainda vou colocar alguns vãos cinza. E aí eu vou colocar na camada de cima. Colocando na camada de cima, eu vou preencher essa parte aqui que vocês estão vendo. E depois eu faço também do outro lado. E aí eu vou preenchendo e aí a gente já tem as nossas luzes e sombras bem atribuído. Eu ainda fiz aqui no rosto, eu achei um pouco exagero, mas depois estava pronto, ficou bom. E eu vou mostrar para vocês ele grande, para vocês verem o resultado final. Pessoal, esse aqui foi o resultado final do desenho de morcego de Halloween. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer mais desenhos nessa temática. E é isso, me diz aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu achei que não ficou difícil de fazer, foi muito fácil. Eu usei bastante das ferramentas que o Ibis Paint fornece, onde eu não precisei ter tanta precisão. E eu acho que isso que fez total diferença. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E até o próximo vídeo.